Este filme possui audiodescrição. A pessoa que aparece é um homem alto, magro, da pele cor parda, possui cabelo curto da cor escura, possui olhos castanhos escuros, e está vestido uma camisa da cor cinza, e calça de cor escura. Ele está em um ambiente de iluminação artificial, em uma pequena sala. Bem, aqui são as minhas ferramentas, né? Aqui é o que eu utilizo para fazer os trabalhos de conserto e reparação, de manutenção dos instrumentos. Nós temos aqui algumas ferramentas que são mais utilizadas, algumas feitas por eu mesmo, que a gente necessita, né? De fazer algumas ferramentas que a gente não encontra para comprar. Aqui mesmo é uma que eu tive que fabricar, porque a gente não encontra ela para comprar. E se encontra, é muito complicado para trazer, às vezes só é importado, não tem como. Aqui é uma ferramenta que a gente utiliza para apoiar o braço de cimento. Tipo, a gente quer apoiar o braço de cimento, a gente coloca aqui, apoia ele. No caso de uma troca de trastes, a gente apoia e vai batendo com esse martelo aqui, ó. Esse aqui é um martelo diferente, ele não é um martelo de ferro, ele é um martelo de um lado de borracha e do outro lado de plástico. Assim ele consegue bater mais. Aqui é uma outra que eu fiz também. Serve para apertar o cavalete quando está descolado. A gente passa uma corda por aqui, por meio dela, e aperta o instrumento, no caso do violão. A gente aperta e consegue fazer o aperto e a colagem perfeita. E são as outras, né, ferramentas que a gente tem, lima, que a gente utiliza muito para fazer, para lixar alguma coisa, retificar. Temos essa ferramentinha aqui, ó, que a gente vai utilizar ela nesse instante. São duas, a gente vai utilizar essa e essa para fazer um trabalho aqui. E aqui são as outras, né, que a gente tem. Essa também, grampo C, grampo sargento, que eu também fiz. Esse também para apertar cavalete, alicate, esse martelo comum, e entre outros, né? A chave de raio mesmo, que serve muito para a gente apertar uma portinha pequena por dentro do instrumento. E os demais são essas, né? Micro-retífica para furar. E são essas as ferramentas que a gente mais utiliza aqui para fazer os trabalhos. Aqui eu vou fazer um trabalho aqui, que é um dos trabalhos mais simples que a gente faz aqui, que é o quê? Que é a regulagem de braço do instrumento. O braço do instrumento, às vezes ele está desalinhado, às vezes ele está com as cordas muito altas e às vezes com as cordas muito baixas, o que faz ele trastejar, faz ele pegar nos trastes e não vai sair o som legal do instrumento. Aqui nós temos uma guitarra que ela está com um pouquinho com as cordas altas. Então eu vou alinhar esse braço, né? Acertar ele para ele ficar o melhor possível, para quando o músico for tocar ter mais conforto na hora que estiver executando as suas músicas. A gente vai utilizar duas ferramentas aqui. Essa aqui, que é uma chave Allen. É uma chave Allen. E essa aqui que é para afinar o instrumento, que é um diapasão de percussão. Ele parece um garfo. Vamos fazer aqui agora para vocês. Aqui a gente vai colocar
a chave, né? E vai girando. Tem que ir girando e olhando, porque senão pode fazer não ficar tão bom. Fazendo e olha. Tá legal, hein? Mais um pouco. Mais um pouco. Deixa eu ver. Tá. Ao contrário. Contrário. Observando aqui mais um pouquinho. Vai afinar. Afinar o instrumento. Eu disse diapasão para escutar. Tá ótimo. Tá um pouquinho desafinado ainda porque eu não afinei direito, mas já está com o braço alinhado. Certo? Então é isso, galera. Esse foi um pouquinho do meu trabalho. Aí tá aí para vocês. Por onde se inicia o processo de fabricação de um instrumento? Bem, o processo de fabricação de um instrumento, ele é começado na escolha das madeiras. Eu ainda não fiz um instrumento desse tipo. Na escolha das madeiras. Muito se fala que a melhor madeira para fazer instrumento é madeira seca. Ela tem que ser bem seca. Mas não é seca com um ano só de estufa, não. Vários anos. Madeira seca que tem mais de 100 anos. E assim ela é melhor para fazer o instrumento, porque ela já está trabalhada. A madeira é um material que ele é vivo, ele trabalha direto. Quando chove, ele muda. Quando esquenta o clima, ele muda também, entendeu? Então é um material que ele é vivo. E a escolha da madeira é feita através do som, né? Onde se diz que os luthiers, eles fazem esse tipo de movimento, ó, tá batendo na madeira para escutar o som. E logo depois ele consegue fazer o tipo de instrumento que é desejado com aquele material. O clima influencia no som do instrumento? O clima, ele altera muita coisa no instrumento. Como eu disse, a madeira mesmo, quando chove ela muda, quando faz calor ela muda, se está frio ela muda. E
principalmente na afinação do instrumento. Por exemplo, quando chove, quando está um clima frio, a afinação do instrumento muda, principalmente quando é corda de nylon e aço também, as duas cordas, os dois encordamentos. Por quê? No aço, ela vai encolher quando o clima esfria. E o nylon, quando o clima esfria, ela vai alargar, ela vai dilatar. Então, o clima influencia bastante no som do instrumento, na afinação do instrumento, na madeira do instrumento, no som da própria caixa harmônica do instrumento. E aí não tem muito o que se fazer, né? Só mesmo fazer novamente a afinação que tem que ser feita. Muito se diz que o instrumentista, o violonista, ele passa metade da vida afinando o violão e a outra metade tocando desafinado. É uma coisa, é verdade, porque é um instrumento que é difícil de afinar, ele não afina quase nunca. Afina no momento ali, você toca e depois acabou. Não tem mais como ficar a afinação idêntica. É verdade que os instrumentos são diferentes? É verdade, são, porque cada instrumento ele é feito com a característica específica. Às vezes você tira um tipo de material, você tira as mesmas medidas do material, mas nunca sai igual. Porque às vezes o tampo do instrumento um sai mais fino, outro sai um pouquinho mais grosso. Aí você vai fazer o cavalete não sai idêntico, sai com uma medidinha um pouquinho menor, um pouquinho maior, o braço também sai um pouquinho mais grosso, o outro sai um pouquinho mais fino. Então, é um instrumento que ele é específico para o tipo de material dele. Então, ele não tem como ser igual um ao outro. Por mais que você tire a medida igualzinha, certinha, mas se você tirar a medida igual, certinha, quando você toca em um instrumento e toca no outro, já tem diferença no som do instrumento. Então, ele é um instrumento que não tem como ser igual, todos iguais, perfeitos, não tem. Cada instrumento tem a sua particularidade. O som dele é específico dele mesmo. Muito obrigada.
Eu tenho aqui, né, meus instrumentos que eu fiz algumas adaptações neles, né, para experiência mesmo, né, de trabalho, para ver como é que fica. Nesse eu coloquei este sistema aqui, que é o pré-amplificador. Ele não era assim, eu coloquei um pré-amplificador nele, coloquei aqui um captador de rastilho embaixo dele. E na verdade é a adaptação mais simples que eu fiz aqui. Tem um outro aqui que na verdade foi o primeiro, não é? Que eu comecei a mexer. Esse é o instrumento que foi fabricado por um tio meu, falecido já. E ele não tinha esse captador magnético aqui. Esse aqui é um captador magnético. Eu coloquei nele justamente quando eu estava começando com ele. Furei aqui e aqui e instalei por dentro. Tive que ele sai por aqui. Coloquei um fio, tive que colocar um fio para puxar esse tempo, porque a mão não cabe aqui. Aqui é uma boca muito estreita, minha mão não cabia. E aí acabou que dando certo. Esse, na verdade, foi o primeiro que eu mexi, né? Que eu fiz assim uma adaptação nele. E aí ele ficou bem interessante. Tem esse outro aqui que eu fiz uma adaptação diferente nele. A gente quando pega ele para tocar, para afinar ou para fazer amplificação em um sistema de som, a gente tem que utilizar nesse amplificador uma bateria aqui, ó. Coloca uma bateria. E eu fiz uma maneira de não precisar colocar mais bateria. Foi a instalação de um sistema que a gente coloca como fonte de alimentação. A gente pega uma fontezinha dessa daqui, ó. A gente instala aqui, liga ela. E agora ele já vai funcionar. Tá vendo só? A gente afina. Foi uma adaptação que eu consegui fazer que vai dispensar o uso de bateria. E na verdade é isso.